E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho aqui no Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai se aventurar por um livro, ah, bem, um livro que me deixou de cabelo em pé. Oi, pessoal, Vanessa aqui, pronta para desvendar uns mistérios com vocês, viajar no tempo. A obra da vez, pessoal, é Deuses Antigos, Histórias Perdidas, Verdades Ocultas e a Conspiração do Silêncio do Jim Willis. É, o Jim Willis já chegando, né? Com essa É. ideia de conspiração do silêncio. É tipo uma força, um filtro que impede certas descobertas de chegarem ao público. É isso. Ele argumenta que tem gente escondendo informações, sabe? Informações que mudariam tudo o que a gente sabe sobre a história. Que loucura. É. Mas que tipo de descobertas seriam essas? Ele fala de civilizações avançadas muito mais antigas do que a gente imagina. Civilizações com tecnologias e conhecimentos que a gente está só agora redescobrindo. Imagina o impacto disso na nossa visão de mundo. Que é assim como descobrir que a gente não sabe nada da nossa própria história. Exato. E tem mais, né? Willis mergulha de cabeça nessas lendas de mundos perdidos, tipo Lemur e Aimur. Continentes que, segundo ele, afundaram há milhares de anos. É fascinante como essas histórias aparecem em culturas tão diferentes, né? Será que é só coincidência? Ou será que é uma memória ancestral de algo que realmente aconteceu? E Willis apresenta cada evidência. Similaridades entre lendas, construções megalíticas inexplicáveis, fósseis de animais em lugares inusitados. Parece que a gente sofreu uma amnésia cultural, né? Esqueceu do nosso passado remoto. Mas será que a gente perdeu tudo mesmo? Ou ainda tem vestígios dessa sabedoria ancestral esperando para serem redescobertos? Boa pergunta. E aí a gente entra num terreno polêmico, né? O Willis fala sobre heróis de antigamente, figuras que trouxeram conhecimento e civilização para a humanidade. Quem seriam esses heróis? Seriam só humanos excepcionais ou algo mais? É aí que ele abre a possibilidade de seres extraterrestres, entidades de outras dimensões, que teriam influenciado o desenvolvimento da humanidade. Nossa, imagina só a reviravolta na história se essa teoria fosse comprovada. Pois é. Teríamos que repensar tudo, a nossa origem, a nossa evolução, o nosso lugar no universo. E falando em repensar o que sabemos, o Willis explora a astronomia antiga. Sim, culturas ancestrais com um conhecimento impressionante do cosmos. Tipo, como explicar a precisão dos calendários maias, as pirâmides do Egito alinhadas com as estrelas. Stonehenge. É muita coincidência, né? A gente está falando de construções complexas que exigem conhecimento avançado de matemática, astronomia, engenharia, muito além do que a gente costuma atribuir a essas culturas. O Willis sugere que eles herdaram esse conhecimento de civilizações anteriores. Ou de outras inteligências, quem sabe? Ou seja, mais uma vez a gente se depara com a possibilidade da história da humanidade ser muito mais complexa e intrigante do que a gente imagina. E aí vem a pergunta. Se os antigos sabiam tanto, o que aconteceu com esse conhecimento? Por que perdemos essa conexão com o cosmos, com a natureza, com a nossa própria história? É aí que o Willis mergulha em tradições mais, digamos, esotéricas. Xamanismo, radiestesia. A jornada xamânica, como ele chama. Isso, ele vê essas práticas como ferramentas para acessar conhecimentos e realidades que a ciência tradicional ainda não consegue explicar. Mas o que seria essa tal jornada xamânica? E como ela se conecta com tudo que a gente já conversou? É como uma busca por respostas, uma reconexão com a sabedoria ancestral, um mergulho profundo na consciência, nos mistérios do universo e na nossa própria história. Parece uma aventura e tanto. É, A gente vai continuar desvendando esses mistérios na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. sim. Voltando à nossa jornada xamânica, lembra que a gente falou do impacto de um cometa na Terra há uns 12.800 anos. O Willis associa esse evento, que marcou o período Younger Dryas, ao mito da serpente, presente em várias culturas. A gente até comentou que a serpente, né, pode ter simbolizado esse cometa. Essa serpente de fogo que causou grandes mudanças, né, na Terra. Mas como Willis conecta esse evento com a história da humanidade e com a jornada xamânica? Ele sugere que o impacto do cometa não causou só destruição física, mas também uma ruptura na consciência humana. Imagina o trauma de presenciar um evento catastrófico dessa magnitude. Nossa, é verdade. Segundo ele, antes do impacto, a humanidade vivia em harmonia com a natureza, conectada a uma espiritualidade mais intuitiva, orgânica. O evento teria marcado uma mudança drástica, gerando medo, insegurança, a necessidade de controle. Faz sentido. Buscando segurança em meio ao caos, a gente acaba se fechando, né? Mas e como essa mudança se refletiu na jornada xamânica? O Willis argumenta que essa busca por controle levou ao surgimento de religiões mais patriarcais, focadas em deuses poderosos e regras rígidas. A jornada xamânica, que antes era uma prática natural, passou a ser vista com desconfiança, associada à magia, ao misticismo. Então, essa ruptura na consciência também representou uma ruptura com a jornada xamânica como era antes, mais integrada à vida cotidiana. Exatamente.
O xamanismo, que antes era parte da vida, passou a ser algo marginalizado, praticado por poucos. É como se a gente tivesse perdido o acesso a uma parte importante de nós mesmos. E o Willis acredita que a gente pode recuperar esse acesso. Ele acredita que sim, através da jornada xamânica, da exploração da consciência, do contato com a natureza, do uso de plantas de poder. Ele vê essas práticas como ferramentas para resgatar a sabedoria ancestral, reconectar com a nossa essência e curar as feridas do passado. Interessante. É como se ele estivesse falando de uma jornada de volta para casa, né? De resgatar uma parte de nós que ficou adormecida por milênios. E essa jornada, segundo Willis, não se limita a uma experiência individual. Ela tem o potencial de transformar a nossa relação com o mundo, com a natureza, com a nossa própria história. E como a gente começa essa jornada? Quais são os primeiros passos? Ele sugere começar questionando as narrativas que nos foram impostas, abrindo a mente para novas possibilidades, buscando conhecimento em fontes diversas, reconectando com a natureza e principalmente ouvindo a nossa intuição. É como se ele estivesse nos convidando a despertar para uma nova realidade, né? A questionar tudo que a gente aprendeu e buscar nossa própria verdade. Exatamente. E essa busca por verdade nos leva ao próximo ponto que o Willis explora. A energia da Terra. Lembra que a gente falou sobre as linhas Ley? Sim, aqueles canais energéticos que percorrem a Terra, conectando lugares sagrados, pontos de poder. O Willis acredita que os antigos conheciam essas linhas e as utilizavam para diversos fins, como agricultura, cura e até mesmo para manipular a consciência. Mas como ele conecta essas ideias com a física moderna? A gente falou um pouco sobre isso na primeira parte, né? Sim. O Willis argumenta que a física quântica está começando a comprovar o que os antigos já sabiam, que tudo no universo está interligado por uma rede de energia sutil. É como se a gente estivesse redescobrindo uma ciência ancestral, né? Uma ciência que não se baseia em máquinas e aparelhos, mas sim na compreensão da energia que flui em tudo e em todos. E ele sugere que as linhas Ley são como veias energéticas do planeta. E que grandes monumentos, como os Stonehenge e as pirâmides do Egito, foram construídos em pontos estratégicos sobre essas linhas. Para quê? Qual seria o propósito? Ele acredita que esses lugares atuam como amplificadores de energia, influenciando a consciência humana, facilitando estados alterados de consciência, promovendo a conexão com outras dimensões da realidade. Nossa, é muita informação para processar. Você está falando de uma visão completamente diferente da história, da ciência e da nossa própria existência. E o Willis vai ainda mais fundo, explorando a radiestesia, a prática de usar varas e pêndulos para detectar essas energias sutis. Ele acredita que era uma forma de tecnologia avançada utilizada pelos antigos. E a gente ainda usa radiestesia hoje em dia, né? Para encontrar água, minerais e até para fins terapêuticos. Exatamente. O Willis acredita que a gente pode reaprender a usar essa técnica para se conectar com a energia da Terra e acessar conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo. É muita coisa para assimilar. O Willis realmente nos leva a questionar tudo o que a gente achava que sabia, né? Ele nos convida a expandir nossa consciência, a reconectar com a nossa sabedoria ancestral e a buscar a nossa própria verdade. Mas e aí? O que acontece depois que a gente embarca nessa jornada xamânica? Quais são as implicações disso para a nossa vida, para a nossa sociedade? Essa é uma pergunta que o Willis deixa em aberto, convidando o leitor a refletir sobre o que aconteceria se a gente realmente recuperasse o conhecimento ancestral. Seria uma utopia ou um caos? E aí, o que você acha? Qual seria o impacto na nossa civilização se a gente despertasse para essa nova realidade? Acho que essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder por si mesmo. O Willis nos dá as ferramentas, os mapas, as pistas, mas a jornada é individual. E aí a gente volta à ideia da jornada xamânica como uma busca individual por conhecimento, por cura, por reconexão com a nossa essência. E essa jornada individual pode se transformar numa mudança coletiva, como diz o ditado. Uma vela não perde seu brilho ao acender outra vela. E aí, o que você acha? Tá pronto para acender a sua vela e embarcar nessa jornada? Eu já tô com minha vela acesa e você... A minha também. E a gente continua essa conversa na próxima parte, explorando as implicações da jornada xamânica e as possibilidades que ela abre para o futuro da unidade. Fiquem ligados. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em deuses antigos. A gente estava falando sobre como o Willis conecta a jornada xamânica com a energia da Terra. Ele sugere que a jornada xamânica, com suas práticas de expansão da consciência e conexão com a natureza, né, permite a gente perceba e interaja com a energia da Terra de forma mais profunda. Tipo, sintonizar com a frequência do planeta. É isso aí. Mas como isso se traduz em algo prático? Bom, o Willis dá o exemplo da radiestesia, lembra que a gente mencionou? Ele acredita que essa prática permite que a gente acesse informações e energias que estão além da nossa percepção normal. E que essa habilidade era muito mais desenvolvida nos povos antigos. E ele cita exemplos de como os antigos usavam essa conexão com a energia da Terra, né? Para fins práticos. Sim, exatamente. Ele menciona a agricultura, a cura, a construção de monumentos, até a manipulação do clima.
Ele sugere que os antigos tinham um conhecimento muito mais profundo da natureza e de como trabalhar com as forças energéticas do planeta. É como se eles tivessem um manual de instruções da Terra que a gente perdeu ao longo do tempo. É, tipo isso. E Williams acredita que a gente pode recuperar esse manual. Ele acredita que a jornada germânica é um caminho para reativar essa conexão ancestral. Redescobrir os segredos que foram esquecidos. Mas, e aí, o que aconteceria se a gente conseguisse recuperar esse conhecimento? Qual seria o impacto na sociedade? Essa é a grande questão que o Willis nos deixa. E não tem uma resposta fácil, né? Ele nos convida a imaginar um mundo onde a gente vive em harmonia com a natureza, onde a gente usa a energia do planeta de forma consciente, responsável, onde a gente resgata a sabedoria ancestral, integra com a tecnologia moderna. Seria uma revolução completa, né? Total. Uma mudança de paradigma em todos os níveis. E o Willis não tem medo de explorar essas possibilidades, né? Por mais radicais que pareçam. Não, ele não tem medo. Ele nos desafia a expandir a nossa visão de mundo. A considerar que o futuro pode ser muito mais incrível do que a gente imagina. Mas e aí, o que a gente faz com toda essa informação? Como a gente transforma essa visão em ação? O Willis não dá receitas prontas, né? Mas ele dá ferramentas. Ele incentiva a gente a buscar conhecimento, questionar as narrativas dominantes, se reconectar com a natureza, experimentar práticas como meditação, yoga, se conectar com pessoas que compartilham dessa visão de mundo. É como se ele dissesse, olha, eu te mostrei o caminho, agora é com você. Exatamente. A jornada germânica é individual, mas pode ter um impacto coletivo. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de contribuir para a criação de um mundo melhor. Então, no final das contas, Deuses Antigos é muito mais que um livro sobre história ou espiritualidade. É um chamado à ação. Um convite para a gente despertar para o nosso potencial e construir um futuro mais consciente, mais harmonioso. E você, o que você vai fazer com esse chamado? E eu já estou sentindo a minha energia se renovar só de ter lido esse livro. E você está pronto para embarcar nessa jornada. Certeza. E espero que você que está nos ouvindo também se sinta inspirado a buscar sua própria verdade. E ao contribuir para a criação de um mundo melhor. E a gente se encontra no próximo mergulho aqui no Bookcast com novas ideias, novos desafios e muita curiosidade para desvendar. Até lá!